Boa noite, graça e paz. Aula 3 de Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Quem é Deus como Yahvé? Quando Moisés e Arão ordenaram em nome de Yahvé que libertasse Israel, o faraó perguntou: quem é o Senhor para que eu lhe ouça ou a voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Êxodo capítulo 5. O faraó não sabia quem era Yahvé e por isso recusou-se a libertar Israel. Sua recusa foi trágica para o Egito, e Deus revelou seu braço forte e seu braço estendido. Uma coisa é perguntar por ignorância ou desprezo: quem é Yahvé? Outra coisa é perguntar em compromisso e fé: quem é Deus como Yahvé? Não há ninguém, nem outro Deus comparável a ele. O Antigo Testamento com frequência afirma que Deus é incomparável. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terríveis feitos gloriosos, que operas maravilhas? Êxodo 15, 11. O salmista disse: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Salmo 77. Deus é o Deus que fez o céu e a terra. Deus é o Deus imutável. Deus andava pelo jardim na viração do dia. Ele aparece a Abraão como homem, toma refeição com ele e anuncia o nascimento de Isaque e a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele fala com Moisés face a face, mas não consegue ver a Deus e viver. Ele não é humano, mas possui face, mãos, pés, olhos, nariz e ouvidos. Ele é como fogo, um leão. O nome Yahvé aparece 6.500 vezes no Antigo Testamento, e a palavra Elohim, que é Deus, ocorre mais de 2.500 vezes. No Antigo Testamento, o único personagem, o único conceito destacado de modo dominante é o de Deus. Yahvé é o personagem central. O nome de Deus aparece em cada livro do Antigo Testamento, melhor dizendo. Menos em Esté e em Cântico dos Cânticos, mas até ali a sua ideia está. Como apresentar o que o Antigo Testamento diz sobre Deus? Devemos tratar o assunto de maneira cronológica, de acordo com os diferentes gêneros literários, ou de acordo com as diferentes perspectivas teológicas? Profeta, sacerdote, sabedoria, devemos tentar aprender uma ordem sistemática do material de todo o Antigo Testamento e usar em sua forma canônica final? Seria interessante e instrutivo mostrar as características de Deus, de Israel, apresentadas nos registros escritos, ordenados de acordo com a cronologia, e eles variam em ênfase de um século para outro. Numa teologia do Antigo Testamento, a pergunta é: quem é Deus como Yahvé? Deve ser respondida de maneira sistemática no estudo da forma canônica final do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é coerente em sua descrição de Deus. Uma rápida inspeção nos livros básicos do Antigo Testamento não mostra o único modo de apresentar os dados do Antigo Testamento sobre a doutrina de Deus. Uns poucos temas básicos aparecem quase todos. Seria praticamente impossível tratar de tudo que o Antigo Testamento fala a respeito de Deus. Por isso, vamos apresentar vários conceitos significativos e singulares de Deus no Antigo Testamento. Primeiro, um Deus que salva. Deus é o Deus que vem em acudir o seu povo, em seu poder e em sua grande glória. Providenciou o sacrifício para Abel e Caim no Jardim do Éden, providenciou a libertação do povo de Deus no Antigo Testamento, no Êxodo, e o Êxodo precede a aliança entre Deus e o seu povo, que é o Israel de Deus. Israel também conheceu Yahvé como Salvador antes de conhecê-lo como Criador. A história de Israel começou com a ação salvadora de Deus, motivada pela sua compaixão. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, seja a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Oséias 3 e 4. As palavras salvar, salvador e salvação em hebraico estão relacionadas com a raiz ish, que possui o significado básico de ser amplo, tornar-se espaçoso, ter muito espaço e, portanto, salvação é um termo com vasta gama de significados. Ser salvo de inimigos, ser salvo de doença, do pecado, da destruição,
ser salvo da morte, é usado com referência a pessoas, como qualidade delas, ou seja, seres humanos que salvam. Mas no Antigo Testamento, a referência mais frequente, mais ampla, mais poderosa é o Deus todo-pessoal, todo-poderoso, que é relacionado a livramentos passados, presentes e futuros. É usado referentemente à libertação dos inimigos e das nações, como filisteus, egípcios, malequitas, filisteus, babilônicos. Outras vezes, referência acessar da idolatria, ou do culto a Baal, que quebrava aliança com Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Então, o Senhor nosso Deus, através do Antigo Testamento, concordam que Deus é Salvador. O fato de que Deus é Salvador é um aspecto de sua divindade do Antigo Testamento, também do Novo, que Deus é o Salvador no Antigo e é Salvador no Novo. Não se pode discutir o Deus Salvador, é de importância pessoal. Seus atos salvadores implicam um processo. A estrutura básica desse processo de salvação é necessidade, clamor por ajuda, declaração de que foram ouvidos, livramento divino e reação dos salvos. A salvação deve estar ligada a uma necessidade consciente. Sem uma necessidade não haveria salvação. Para ser salvo, é preciso reconhecer o desespero pessoal e clamar a Deus. Deus ouve os clamores dos necessitados e os livra. Então o povo louva ao Senhor por seu amor longânimo e atos poderosos. Salmo 3:8. Do Senhor é a salvação. Então Deus é o Deus Salvador. É o Deus todo-poderoso, todo grandioso, todo maravilhoso. Segundo, Deus é um Deus que abençoa. Klaus Westman destacou as diferenças entre as ideias de salvar e abençoar. Talvez seus extensos estudos em salmos, com seus lamentos e louvores, tenham se levado a essa perspectiva. Westman traçou a história de estudo da bênção pelas obras de Dilman, Schulz, Stade, Eichhardt, von Rade, Kohler, Vriesen, Pedersen e Monkmickel, baseado em Blessing the Bible, o Deus que abençoa. Ele reconheceu Johannes Pedersen e Ludwig Kohler entre os primeiros a notar uma diferença básica de significado de salvar, de livrar e bênção. Von Rade enquadrou o conceito de bênção dentro do conceito de salvação. Então é interessante entender o significado de bênção. Muda de acordo com a fonte e a forma literária do Antigo Testamento. O conceito mais amplo de bênção está na narrativa da primeira criação. Ali o Deus Criador concede a toda a raça humana e a cada criatura vivente a bênção da fertilidade. Sede fecundos, multiplicai-vos, do espaço, por encher as águas, o ar e a terra, do alimento. Os homens receberam a bênção especial do domínio. Deus também abençoou o sétimo dia, o tornou santo, porque naquele dia descansou de sua obra de criação. Na primeira referência bíblica, a bênção é algo que Deus dá a todas as pessoas, todos os seres viventes, e ao dia de sábado. Ela é universal em sua amplitude e contínua em seus efeitos. Gênesis 5, 2 e 9 repete a fertilidade da continuidade. E tem várias passagens de bênção. Em Gênesis de 1 a 11 ocorre 5 vezes, maldição ocorre 6 vezes, Deus pronunciou a maldição contra a serpente por tentar a mulher, contra Caim por matar o irmão, contra a terra. Noé amaldiçoou o filho mais novo e abençoou Sem e Jafé. Em Gênesis 8, 21, Deus promete que jamais voltará a amaldiçoar a terra por causa da humanidade. As maldições estão ligadas a atos de injustiça. A ideia de bênção como provisão divina é conta de cuidado pelo mundo e muda nas histórias patriarcais. Ela é aliada à promessa abraâmica. Em Gênesis 12, a palavra Barak, bênção, ocorre 5 vezes. E Yahvé, quem a pronuncia, a bênção torna-se parte da promessa aparentemente incondicional. A bênção implica um grande nome e uma grande nação para Abraão. A dádiva da terra jamais é objeto de bênção. Ela é objeto de um voto de Yahvé, Shabaó. Gênesis 12 junta duas ideias teológicas diferentes, bênção e promessa. Uma promessa faz da salvação o ato libertador de Deus, o centro. A outra faz da bênção constante de Deus o centro. Desse ponto em diante, a promessa de bênção é incluída na história da promessa. Balaão quis amaldiçoar Israel. Deus não permitiu. Por isso que Yahvé é visto firme no controle de toda bênção e toda maldição,
que pertence a Deus. Balaão disse: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso anunciar quem o Senhor não anunciou? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoa, não posso revogar. Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. A história de Balaão mostra como Javé podia tornar um fenômeno bem conhecido e difundido no mundo antigo, a capacidade certa das pessoas de abençoar e amaldiçoar. Mas é Deus quem amaldiçoa e é Deus quem abençoa, porque toda palavra de poder ali, a vontade de Deus, é impotente sem sentido. Aqui o poder da bênção é o poder de Javé para proteger, garantir e defender. Deuteronômio promete a bênção de Deus. Nesse livro, a obediência é o caminho para a bênção. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra e o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te, bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, e etc. Deuteronômio 7:13. As bênçãos descelidas no monte Gerizim e as maldições no monte Ebal, quando Israel entrasse na terra de Canaã, porque Deuteronômio contém maldições, bem como as bênçãos, maldições para desobedientes e bênçãos para os obedientes. As bênçãos e maldições da aliança recebem expressão máxima em Deuteronômio 28. É só conferir Levítico 26. Aqui o Deus que salva se torna o Deus que abençoa. É interessante você perceber que essa ideia de Deus salvador e juiz é proeminente. Por isso que Samuel ficou muito chateado com o povo de Israel, que queria um rei para levá-los em batalha. A bênção sacerdotal dá uma expressão concisa e bela ao pensamento de que Israel deve tudo a Yahvé. Bênção pode ser necessidades físicas da vida, e guardar destaca a obra protetora de Yahvé. Experimentar a face resplandecente de Yahvé era um sentimento amigável da presença de Deus para o auxílio e favor. Misericórdia significa estender para ajudar. Levantar o rosto ao invés de esconder a face ou deixá-la cair representa a atenção bondosa de Deus para com a necessidade pessoal. Paz, Shalom, tornou-se a bênção ou saudação judaica comum. Ela é mais que a ausência de luta, expressa o bem-estar positivo e a segurança daquele cuja mente está firme em Deus. Shalom pode indicar o cessar de conflitos e a saúde física. Ao pronunciar a bênção, os sacerdotes deveriam colocar o nome de Yahvé sobre o povo de Israel, ou seja, colocar o nome de Deus sobre o povo de Israel. Eu vos abençoarei. A bênção sacerdotal não era uma concessão mágica de poder, mas sim a vontade de Deus para com o seu povo. O Deus Criador. No Antigo Testamento, o Deus que salva é o Deus que abençoa e é o Deus que cria. É interessante que Deus cria tudo pela sua linguagem. Faz-se luz e fez-se luz. O Antigo Testamento prega 4 tipos claramente de linguagem de criação comuns no Antigo Oriente Próximo. Criação em que se faz, criação por meio de concepção e nascimento, criação por meio de batalha e criação por meio da palavra. E Deus faz a criação ex nihilo. Deus cria do nada. Criação por meio da palavra. E tem vários termos veterotestamentários no sentido de criar, estender os céus, lançar alicerce, lançar alicerce do mundo, fundar a terra, formar alguém, formar algo. Outra definição de linguagem e criação era nascimento e concepção, sexo, procriação, nascimento. É interessante entender isso. Von Rad disse que no culto cananeu a cópula e a procriação eram considerados de maneira mítica como acontecimento divino, mas Israel não divinizava o sexo. Yahvé permanecia absolutamente além da polaridade do sexo. O sexo na Bíblia é para prazer e para procriação, mas não é para adoração. Embora Israel assumisse a atitude polêmica em relação à deificação do sexo e excluísse de toda a esfera do culto a ideia prática, permanece a linguagem antiga, retratando a criação em termos de concepção.
e Alade, ou nascimento. Toledot, que é a criação do céu e da terra, reflete essa ideia. Yassa e Ru, produzir e produzir, produziu e produzir, também tem essa conotação. Outro terceiro tipo de linguagem empregava a criação, a batalha entre Deus e os falsos deuses. Ele emprega essa criação por 8 vezes. Disse Deus, o mundo criado não é emanação, ele é o seu Senhor. Deus cria pela palavra, pelo seu poder. Deus usa 2 palavras. Bará é uma palavra hebraica sem igual, que significa ele criou. É usada 11 vezes em Gênesis, uma em Êxodo, outra em Deuteronômio, Eclesiastes, Amós, Jeremias, Malaquias, Isaías. Fala criar, criação de Deus, que é também a palavra Kaal e Nifal, que é o significando criar. É empregado uma vez na raiz Nifil, que é engordar. 4 vezes Bará é empregado no sentido de criar. O sujeito sempre é Deus. Bará é Deus, porque cria do nada. Se o homem usasse Bará, era blasfêmia no Antigo Testamento. Por isso, o Antigo Testamento jamais menciona algum material com que Deus cria algo. Deus cria ex nihilo, do nada. E tem várias outras referências quanto à criação que Deus cria. O Deus que faz tudo. O Deus que cria todas as coisas. É importante você perceber que toda a criação é ato de Deus. Deus cria tudo do nada, ex nihilo. É interessante você perceber que quando Deus cria todos os seres, ele disse que estava muito bom. Bom. E quando criou o homem, disse que estava muito bom. A palavra Bará é exclusiva com Deus Todo-Poderoso. É interessante perceber uma coisa, que o Antigo Testamento fala de um Deus que é Salvador, Deus que é Criador, um Deus que é Santo. É a qualidade mais típica da fé em Deus no Antigo Testamento. De todas as qualidades atribuídas à natureza divina, os atributos de Deus é a santidade, porque Deus não é criatura, ele é santo. O atributo da santidade refere-se a esse mistério do ser divino que o distingue como Deus. Criaturas e objetos sem santidade apenas em sentido derivado, derivados, designados por Deus para servir numa função especial. Kadosh, Eirod, Jacob e Mühlberg achavam que a raiz Kadosh deriva da raiz primitiva hipotética, que é cortar, marcar, separar. Jabunze e Witzen derivam da raiz árabe e etíope do Ked, ou KW, ser brilhante, ou ser puro. O uso da raiz no Antigo Testamento parece favorecer o sentido de ser marcado, ser cortado, ser separado de uso comum. Essa é a melhor maneira. Estamos lidando, a santidade não é a elevação de qualquer outra coisa ao grau mais elevado, nem ela é ligada a outra coisa por adição. O santo pode ser designado de modo muito mais apropriado. O grande estrangeiro no mundo humano é a experiência de um dado em relação ao qual a pessoa inicialmente sente medo em vez de confiança. É de fato totalmente outro. É o Deus transcendente, é o Deus todo-poderoso. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, Amós 4:2 e Amós 6:8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, a mesma ideia expressa em Salmo 89:35. Por minha santidade eu jurei uma vez, jamais omiti Davi. Deus e os santos são sinônimos nas linhas paralelas de Abacuque 2:3. Deus vem de Temã e no monte Temã vem o santo. Deus é chamado de santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Em um dos salmos de entronização, o salmista proclamou 3 vezes que Deus é santo. Salmo 99, versos 3, 5 e 9. Osés destacou a ideia de que a santidade de Deus é o que distingue das pessoas. Eu sou Deus, não homem. O santo meio de ti, Osés 11:9. E aí a expressão de Santo Israel aparece 30 vezes em Isaías, com referência ao Deus de Israel. Dizer que Deus é santo
é dizer que Deus é Deus. Santidade sugere o poder, o mistério, a transcendência, mas não a inatingibilidade de Deus. O Antigo Testamento, com frequência, recorre a antropomorfismo para falar de Deus. Fala de seus olhos, seu rosto, seus pés, seus braços, suas mãos. Essa linguagem não humaniza Deus, se não fosse sua santidade. A santidade de Deus o separa de todas as outras coisas do universo. Antropomorfismo é a maneira que o homem fala, usando os seus atributos corporais, corpóreos, para designar Deus como um ser como nós. Mas ele é santo, ele é transcendente. A palavra santo, usada para descrever a Deus, torna impossível qualquer pensamento de um Deus criado pelo ser humano. Deus não é uma pessoa divinizada, Deus é Deus, Deus é santo. A sua santidade de Deus, a sua santidade, melhor dizendo, o separa de todas as outras coisas do universo, incluindo o próprio universo. Um Deus de amor. O Deus do Antigo Testamento é um Deus de amor. Embora Márcio, o primeiro herege da igreja cristã, afirmava que era um Deus de ira. Nós temos informações na Bíblia Sagrada que Deus é um Deus de amor. O Antigo Testamento é a primeira revelação de Deus, que vai concluir o Novo Testamento. E Deus se revelou progressivamente. Deus não é um criador demiurgo, como Márcio afirmava. Não é vingativo, em oposição ao Deus gracioso revelado no Evangelho. Palavras hebraicas correspondentes ao amor de Deus. Ahab, amor, é a palavra mais traduzida. Sua raiz da palavra não está clara. Jacob derivou de uma raiz com dois sentidos. Rab, soprar, desejar, chorar por. O amor pode ser definido como desejo, ao mesmo tempo violento e voluntário. A palavra é usada 200 vezes no Antigo Testamento, referência a Deus 32 vezes. Raabe expressa com frequência o amor entre marido e mulher. Ahabe, dos pais pelos filhos, da nora pela sogra e entre amigos. Há pessoas que são objeto do amor de Deus. Salomão, Ciro, entre outros. Deus ama Jerusalém, Deus ama quem anda certamente correto, Deus amou os pais, depois ele escolheu os seus descendentes. Diversas vezes, o Antigo Testamento fala do amor de Deus por Israel, diversas vezes. Rabi, amor encontrado em todo tipo de literatura, esteve em uso em todo o período do Antigo Testamento. A raiz também ocorre em ugarítico, aramaico, púnico e samaritano, mas nunca como parte de um nome próprio em hebraico, como é o caso desses idiomas. A Septuaginta a traduz por agapau. A Septuaginta, tradução hebraica para o grego. Norman Knight chamou Ahaba amor por escolha. Deus escolheu amar, é um amor incondicional. O amor por escolha flui do excedente espontâneo do amor de Deus. Outra palavra, recede, que é dedicação, que é lealdade, que é bondade. Aqui, Genésio sugeriu ímpeto, zelo. Edmund Jacob disse, a etimologia, mesmo que não nos deu a resposta totalmente satisfatória para o problema, pelo menos dirige nossa atenção para o significado original, que tem a ver com força. A raiz recede ocorre apenas 3 vezes no Antigo Testamento. Uma vez no piel, no sentido de causar vergonha, e 2 vezes no refil, em passagens paralelas que significam mostrar-se leal, lealdade, bondade, dedicação. Provérbios 14:34. A justiça faz prosperar uma nação, o pecado é vergonha dos povos. Toda a carne é erva e toda a sua graça como a flor do campo. Isaías 46b. A tradução de recede, ela é difícil. Pode ser misericórdia, que é usada 2 vezes em esté. Pode ser graça. A versão de Símico aparece ter preferido caris a eleus. Martim Lutero usou a palavra gnade, graça, no lugar de recede, assim como fez com a palavra caris no Novo Testamento. As várias versões em inglês usam termos como bondade, lealdade, amor fiel, dedicação. A tradução da palavra recede foi objeto da última votação da Comissão de Tradução da versão em inglês, conhecida como RSV. O que se vê em recede é 2 elementos básicos.
Um é a ideia de força, lealdade, fidelidade. O outro é a ideia de bondade, piedade, misericórdia, graça, mas a palavra melhor é dedicação, que capta os dois sentidos da palavra, que é lealdade e fidelidade. A palavra recede, com frequência é usada em par de palavras e na poesia paralela, em 43 vezes. Recede é ligado a outro substantivo, em 22 vezes. É um emete com alguma forma de raiz, amã, que é verdade, na expressão graça e verdade. Tem vários textos. Emprega-se recede com as palavras força e fortaleza. Uma das passagens mais famosas que contém a palavra recede é Lamentações 3:22. As misericórdias, as recede do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas recedes não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção, Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Essa é a confissão da misericórdia de Deus que se renova cada dia. Em Lamentações, recede está no mesmo plural, dando a entender que as misericórdias de Deus são muitas ações de graça. Duas outras raízes hebraicas, HNN e RHM, com frequência têm a conotação de amor. Hanan, da ideia de graça, o amor ou favor imerecido, que é a ideia de graça, você não merece, e Deus com bondade derrama em seu coração. Várias formas da raiz HMN são usadas 76 vezes no Antigo Testamento, tendo Deus ou pessoas como sujeito. A Almeida Revista Atualizada traduz o termo por misericórdia, por compaixão, por compadecer-se. E às vezes o termo é traduzido por ser generoso, por suplicar, pedir misericórdia, orar, vossa mercê, implorar, derramar a queixa, rogar. Gênesis, Deuteronômio, Reis, segundo Reis, segunda Crônicas, Esté, Salmos, Oséias. Hanan usado 19 vezes em Salmos vai insistir com Jeová para que seja gracioso, amoroso para com o salmista. A outra forma substantiva é Terrinã, da mesma raiz HMN, que com frequência é paralela a Tepilá, oração. Jeremias usou essa substância, esse substantivo, melhor dizendo, com acordos em Deus com superiores humanos como rei. Outro substantivo é Natan, que é dar, encontrar. Rein é usado no plural como no antigo. Hanum, gracioso. Vários textos. Senhor, Senhor Deus, compassivo. Rahum, clemente. Hanum, e longânimo, grande misericórdia. Recede, e fidelidade emete. A palavra Hanum, compassivo ou misericordioso, usado em 12 referências. Portanto, a raiz HNN significa graciosidade, favor, generosidade, amor imerecido. Outra palavra hebraica, às vezes usada para expressar o amor de Deus, é um termo rico em figura de família. Rahamim. O Westman diz que quando fala de Deus, o Antigo Testamento contém uma peculiaridade que toma as ações de Deus em certas ocasiões muito humanas, contrastando com a ideia de santidade de Deus, que enfatiza o aspecto não humano, atribui-se como raham, compaixão, uma emoção humana a Deus, antropoformismo. A palavra, na verdade, significa o ventre de uma mãe, que é ventre de amor, ventre de graça, ventre de misericórdia. Essa forma plural expõe o sentido de ventre na ideia abstrata de compaixão, misericórdia, piedade, coração, amor. Phillips Tribble dedicou um capítulo inteiro ao estudo da palavra Raham, analisando a história das duas prostitutas que alegavam ser mãe do mesmo bebê em 1 Reis 3. O rei Salomão conseguiu identificar a mãe verdadeira e dizer que dividiu o bebê em duas partes com a espada, dando a cada mãe metade da criança. Aí a mãe verdadeira propôs desistir de sua reivindicação para que a criança pudesse viver misericórdia, amor, dedicação, compaixão, piedade de Deus. Como Tribble disse, porque o amor materno, Rahamim, se aguçou em suas entranhas, e suas entranhas se comoveram por seu filho. Tribble disse que aquela mulher estava disposta até a renunciar à justiça por amor à vida. Raham, compaixão, amor que age em sacrifício pessoal, em amor verdadeiro,
em amor incondicional. Compaixão é o amor de uma mãe pelo filho de seu ventre. Ele não conhece exigências do ego, de posse nem de justiça. Tribble disse: o ventre protege e nutre, mas não possui nem controla. Ele entrega o seu tesouro para que haja integridade e bem-estar. Esse é o verdadeiro caminho da compaixão. A palavra Rahamim, compaixão, descreve o anseio de José por seu irmão, expressando a relação fraternal. Tribble viu o amor de Deus por Israel manifestado em Isaías, em termos de compaixão da mãe pela criança em seu ventre. Essa imagem dessa passagem chega a ponto de dizer que Deus possui um ventre. Isso é um modo literal de entender a passagem. Mas esse ventre não é um ventre físico. É a compaixão, é o amor, é a verdade, é a misericórdia de Deus. Outra passagem de compaixão fala do amor de Deus por Israel em termos de amor materno. É Jeremias 31. O trecho começa com a observação de que a voz de Raquel ainda pode ser ouvida lamentando a perda dos seus filhos. Deus consola Raquel, prometendo-lhe que seus filhos retomarão a sua terra. Efraim, o filho de Raquel, se arrepende. Então Yahvé diz: não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, meu ventre. Deveras me compadecerei. Rahem Arahamenu, diz o Senhor. Teve essa passagem um paralelo entre o amor paterno de Raquel por seus filhos e o amor de Deus por Efraim. Assim como Raquel chora a perda do fruto do seu ventre, e Yahvé do ventre divino, do seu amor, da sua misericórdia, chora o mesmo filho. Há, porém, uma diferença. A mãe humana recusa-se a consolar-se. A mãe divina transforma a tristeza em graça. Consequentemente, o poema mudou de lamento isolado de Raquel para a compaixão redentora de Deus. E aqui não é que Deus é mãe, mas Deus é amor, Deus é ventre. Preciso discernir isso muito direitinho. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão. O poema começa com Raquel chorando por seus filhos, que tinham ido para o exílio. E Yahvé diz que seus filhos retornarão. Efraim se arrepende. E Yahvé pergunta se Efraim ainda é seu filho predileto e responde afirmativamente, prometendo ter misericórdia a rã dele. No versículo 21, a metáfora de Efraim muda do masculino para o feminino. Filha virgem. Os 5 imperativos do versículo 21 são todos femininos. Os imperativos imploram que Israel retorne às suas cidades e ao seu Deus, mas ela hesita. O versículo 21 pergunta: quando andarás errante, ó filho de rebelde? Então, para encorajá-la, para fazer mais um esforço, o profeta diz: porque o Senhor criou, bará, uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Que coisa nova na terra Deus fez? Essas são as frases mais difíceis de entender no Antigo Testamento. E deu ensejo a uma multidão de interpretações diferentes, algo especial, importante e incomum, porque a palavra bará, criar, é usada com parcimônia no Antigo Testamento, sempre como Deus, como sujeito, com a ideia de fazer algo novo. A palavra radachá, algo novo, refere a algo que já está para fazer e trazer a nova era, o novo reino, escrever a lei de Deus em coração de carne. Futuro. O sentido é entre 2 pontos. A mulher é transformada em homem. Corrigiu o texto: uma mulher anda como um homem. A Septuaginta parece que o texto: os homens andarão em segurança, os homens andarão em salvação. Dizendo que Deus é um Deus de salvação, um Deus de amor. Finalmente, um Deus de ira. Esses são os sentimentos mais frequentes mencionados no Antigo Testamento. A ira de Deus é bem real. O que é ira? No Egito, ira significava cólera, raiva, reação violenta. Os sinais hieróglifos correspondentes à ira retratam o espancamento de um mendigo, um macaco em fúria, um leopardo feroz. Os egípcios também usavam uma palavra que significava vermelho para indicar coração, e uma para nariz, muito semelhante ao hebraico, para representar raiva. Nariz vermelho. Em acádico, as 2 palavras usadas com mais frequência: agagu, forte, e ezezu, selvagem, furioso.
aplicada a fenômenos naturais, como tempestades, secas, chuvas e etc. Na religião grega, os deuses não eram amigos dos homens. Por isso que os escritores gregos reclamavam da natureza vingativa, de má vontade e mesquinha de seus deuses. E aqui vai falar das deusas eríneas do grego, que não interessa para nós, mitologia grega. O que eu quero falar para você é o seguinte: mais de 20 palavras hebraicas usadas mais de 580 vezes no Antigo Testamento se refere a de Deus. A ira de Deus é um conceito que não pode ser radicado no Antigo Testamento sem causar perdas. Não é monopólio de um ou dois escritores, mas permeia o texto todo. O conceito tem que ser entendido com cuidado, mas está tão entrelaçado no Antigo Testamento que, se ignorarmos, não podemos entender corretamente a visão hebraica de Deus ou do ser humano, do homem. Para muitos teólogos, a ira de Deus tem sido um problema, mas para os teólogos verdadeiros não tem problema nenhum, porque Deus se ira com a pecaminosidade do homem. C.H. Dodd disse que a ira de Deus é uma expressão arcaica, que pertence a uma ideia totalmente arcaica. E C.H. Dodd está errado, porque os seus livros veterotestamentários afirmam que Deus se ira com os pecadores, porque Deus está irado com relação a eles, porque não querem crescer espiritualmente, porque não querem conhecer as ternas misericórdias de Deus. É interessante perceber que Deus segue sua santidade. A santidade de Deus e sua ira estão em consonância, porque um Deus que é santo repudia a pecaminosidade de um homem e de uma mulher pecador que rejeita a graça de Deus. A ira de Deus faz parte da santidade divina e não é apenas um mero antropoformismo, de maneira alguma. Robson diz isso em seu livro de Revelação de Deus. O Antigo Testamento fala da ira ou da indignação de Deus 3 vezes mais do que da ira humana. Haron, Af, Zaram são usados principalmente para a ira de Deus, no sentido de ficar quente, de queimar, de irromper, transbordar, destruir como tempestade, o líquido de um cálice que é derramado ou que deve ser bebido, a mão de Yahvé estendida. A ira parece mais uma atividade de Deus do que uma emoção. Essas expressões são para você entender que Deus derrama sua líquido quente, que é a sua ira, ele queima, ele irrompe, ele transborda, que é o mesmo derramar, ele devasta como uma tempestade, faz a devastação, ele é um cálice que é derramado, ele é um líquido que deve ser bebido, a mão de Yahvé estendida para massacrar o homem rebelde, contrário a Deus. A sua ira parece ser mais uma extensão da atividade de Deus do que uma emoção. As expressões se referem à ira nunca são ligadas ao coração, porque Deus, além de ser um Deus que se ira, é um Deus que ama. Há uma palavra muito interessante que é ciúme e vingança. O ciúme de Deus significa que ele não tolerará nenhum outro Deus. Deus é um Deus ciumento, zeloso, no melhor sentido da palavra. E Deus vai se vingar dos seus inimigos. Às vezes o ciúme de Deus se torna o zelo de Yahvé por seu povo, para estabelecer o seu reino. O ciúme de Deus no Antigo Testamento em relação com sua santidade, sua singularidade, sua inacessibilidade, sua afirmação pessoal. O fato da Bíblia dizer que Deus é ciumento é uma surpresa ou até um choque para algumas pessoas. O ciúme é condenado no Novo Testamento como pecado, mas o ciúme do homem é pecaminoso. O ciúme de Deus é santo, é todo-poderoso, é um atributo de Deus como santidade. Ciúme do homem é carregado, como a ira do homem, como o ciúme do homem é carregado de maldade, de pecaminosidade, de imperfeição, de tudo que não presta. A ira de Deus é santa e seu ciúme é santo e sua vingança é santa. Outra palavra ligada à ira é nakam, que é desforra, que é vingança, se vingar. Vingança é uma tradução pobre para nakam. Esse termo se refere à condenação, redenção efetuada pelo soberano Senhor da história, que é Deus. Por isso, essa é uma prerrogativa de Deus apenas.
Nacã é usado com relação à guerra santa. A vingança é do Senhor, Levítico 19:18 e Romanos 12:19. A vingança pertence ao Senhor. Vingança muitas vezes ligada ao papel de um juiz. Javé é chamado de Deus da vingança, solicitando levantar julgar a terra, Salmo 94:1. Talvez a passagem mais clara que expressa a relação entre Nacã e juiz seja a Samuel 24:12. Davi disse a Saul: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Jeremias também usou a mesma palavra Nacã 3 vezes em suas confissões, que Deus julga e livra de seus inimigos. Ciúme e vingança estão intimamente ligados à ira, mas não são idênticos a ela. O que é ira? Não é uma força negativa. Ira é a santidade de Deus contra a desobediência do homem. Objetos da ira de Deus no Antigo Testamento. Moisés, Deus se irou com Moisés. Deus se irou com Arão, porque Moisés não queria obedecer a Deus. Deus se irou com Arão e Miriam, com Nadab e Abiú, com Israel e muitas nações. Qual é a razão para a ira de Deus? É o pecado que provoca a ira de Deus e o ciúme de Deus. A adoração de outros deuses, derramamento de sangue, adultério, injustiças sociais. Quais são as causas da ira de Deus? Nem sempre é possível determinar a causa da ira de Deus. A causa da ira de Deus no Antigo Testamento. Tragédias, desastres, mortes prematuras se formam um enigma para muitos no Antigo Testamento. Dificuldades e males são vistos como os castigos de Deus. E aí você vê hoje em dia pastores, obreiros afirmando que Deus não castiga. Vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Deus castiga sim. O efeito básico da ira de Deus é aniquilar, apagar completamente. Depois que Arão e o povo fizeram o bezerro de ouro e adoraram, o Senhor disse a Moisés: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Amós e Ezequiel anunciaram que o fim chegará para Israel e Judá. A queda de Jerusalém foi efeito da ira de Deus. A ira não é outra palavra de Deus. A ira é uma realidade terrível, mas não deve ser tomada como outra palavra de Deus. Será que a ira de Deus é apenas temporária, um aspecto secundário de sua natureza, que não causa efeitos permanentes em seu relacionamento ou trato com as pessoas? Eis que os olhos do Senhor estão sobre este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Amós 9:8. Vida e regra, você reconhece que Deus não dá liberdade de ação total à sua ira. Ele a restringe a fim de punir em um momento em que a correção de sua ação poderá ser discernida mais facilmente, mesmo então não sendo a punição iminente com a sua antecedência. Deus sempre dá o escape para o homem se arrepender e pedir perdão a ele. Apesar de Deus pode parecer cruel às vezes, ela é contrapartida do seu amor. Não é antítese, é a contrapartida do seu amor. O amor pune, assim como a crueldade que perdoa. A severidade tem que domesticar o que o amor não consegue conquistar. Às vezes o carinho tem que ser reprimido para que o amor possa atuar. Um cirurgião médico não pode ceder a sua compaixão natural pelo paciente ao tratar dele. Tem que amar e tem que se irar porque o paciente não quer ser operado ou não quer ser tratado. Mesmo sendo a ira algo que chega perto do mal, ela não deve ser identificada como mal em termos de essência. Paulo parafraseou Salmo 4:4-5. Irais, não pequeis. Efésios 4:26. Ira atribuída a Jesus em Marcos 3:5. Como fogo, a ira é neutra. Ela pode ser bênção ou maldição. Ela pode ser repreensível quando ligada à malícia, mas moralmente necessária para resistir à malícia. O Deus que perdoa. O perdão é necessário porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste o meu pecado. Aliás, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. O perdão é necessário porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Perdoar. Salak. Em acadiano, salahu, aspergir, derramar. Em hebraico, esse sentido concreto não transparece, mas a raiz pode ter vindo de um contexto de cobrir, aspergir, perdoar. Perdão é um processo de purificação espiritual e mental que restaura o relacionamento entre Deus, ser humano e entre as pessoas. A segunda raiz,
é levantar, carregar, nasa, usado tanto como Deus como pessoas. O irmão de José pediu que ele os perdoasse, Sansão pediu perdão a Samuel, Saul pediu perdão a Samuel, desculpe, para que pudesse adorar. Abigail pediu a Davi que a perdoasse. O perdão está presente como ser gracioso, esconder-se da ira de Deus. E Deus que se arrepende, o Deus que se arrepende não se diz que Deus se arrependa ou se desvie da sua ira, pode indicar o perdão de Deus. Yahvé é o Deus misericordioso, tardio para se irar, rico em perdoar, rico em... Êxodo 34, 6 e 7. Descreve Yahvé como misericordioso e gracioso, tardio para se irar, rico em amor firme e em fidelidade, mantendo seu amor por milhares, perdoando iniquidade, transgressão e pecado. A raiz Shil é usada no credo em Êxodo 34, 9 na oração. Perdoa nossa iniquidade e nosso pecado. Tu és o Deus perdoador, Neemias 9, 17. Deus é o Deus que perdoa. Aborrecer o mal e amar o bem. Estabelecer na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Na mesma linha o Senhor conclamou: buscai o Senhor, vós todos os seus santos. O rei de Nínive não achou que o perdão fosse automático. Clamarão fortemente a Deus, cometerão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas 3, 8 e 9. O perdão de Deus não é automático, nem é garantido. Deus é livre para perdoar ou não. Mas Deus que é livre para não perdoar, Ele é o Deus que perdoa. E Israel tinha fé no perdão de Deus. Deus não é obrigado a perdoar, mas Ele perdoa. Porque Deus nos perdoa antes que nos arrependamos, não quando e se nos arrependemos. Deus só oferece perdão ao ser humano no mesmo momento em que este comete o ato fundamental do pecado, da qual deriva todos os outros. Deus perdoará abundantemente e multiplicará o seu perdão. E, finalizando, o Deus único. O Deus único, eu já vou encerrar a aula. Vou dar algumas pinceladas, porque você sabe que Deus é único. Deuteronômio 6,4, ouve o Senhor é o único Deus, Ele é Deus. Shema, Deuteronômio 6,4, é advindo o judaísmo no começo da era cristã. Deus, o nosso Deus é um. Ouve, Israel, e Yahvé é o nosso Deus, apenas Yahvé. Deus é um só. Ok? Eu vou passar essa apostila para vocês lerem. Vamos fazer a avaliação na próxima terça-feira, se Deus quiser, para vocês se aprimorarem na teologia bíblica do Antigo Testamento. Deus constantemente mandava o povo adorar somente a Ele, porque Baal era um rival, Aserá era todo rival, mas eram falsos deuses. Deus abençoe sua vida, no precioso nome de Jesus. Até terça-feira, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção. Assista a aula e fique por dentro de Deus no Antigo Testamento.